Eu nunca tinha passado por uma situação assim de A professora tem dois Edersons, é porque eu estou com o celular e o notebook, certo? tá, filho, sem problema algum. Bom, a professora Rita está entrando. Eu estava apresentando amorosamente a professora Rita quando tivemos a invasão, né? Parece que invadir coisas alheias está virando costume. Então, peço desculpas a vocês, peço desculpas em especial à professora Rita, né? Eu falava do quanto solidária e amorosa a professora Rita é com relação à temática da educação inclusiva, daquelas pessoas que a gente olha e pensa, né? Quando crescer, quero ser como ela, né? Bordar eu já sei, agora eu vou aprender sobre comunicação alternativa. Então, a professora Rita sempre extremamente solidária, aberta, solista, contribuindo com o trabalho do Núcleo de Estudos e Inclusão, sempre é a pessoa que faz a revisão dos nossos materiais, e é uma das referências nacionais com relação à comunicação aumentativa alternativa. Também estamos aqui com a professora Renata Bonotto, que depois vai dar sequência à nossa formação através do Project Core. Vou pedir que novamente as gurias coloquem o link, né, do Google Forms de presença, e vou fazer uma leitura rápida, então, de um pouquinho do que é o currículo da professora Rita. E aí, para não perdermos mais tempo, já passamos a palavra. Então, a professora Rita é fisioterapeuta, diretora da Assistiva Tecnologia e Educação, mestre em design pela URGS, com pesquisa na área da tecnologia assistiva. Formação em tecnologia assistiva, programa de certificação aplicada em tecnologia assistiva, ministrado pela Universidade Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos. Formação na Fundação Dom Carlo Ghinotti, em Milão, Itália, membro da ISAAC, International Society of Argumentative and Alternative Communication, e presidente da ISAAC Brasil, nas gestões entre 2020 e 2021. É membro do Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e autora de livros e artigos sobre o tema da tecnologia assistiva no contexto educacional inclusivo. É uma bordadeira de primeira, uma pessoa extremamente amorosa e sempre muito disposta a ajudar a universidade pública e a lutar pelo direito de comunicação aumentativa alternativa. Então, professora, lhe passo a palavra. Muito, muito, muito obrigado. Espero em breve ir a Porto Alegre, lhe dar um beijo na senhora, na Renata, tomar um chopp bem gelado, e agradecer pessoalmente essa presença tão importante para a universidade e para os profissionais que aqui estão para aprender sobre comunicação alternativa aumentativa. Nós não estamos lhe ouvindo. Ah, deu. Deu? Então, obrigada, Amélia, pelo convite. Eu queria agradecer também a presença da Renata, que é a nossa parceira. Nós aqui quebramos a cabeça juntas, né, Renata, para tentar construir. É uma pessoa que tem nos ensinado muito aqui na Assistiva e tem bagunçado a nossa ideia também, assim, para buscar novos caminhos, né, nos desacomodando a cada momento. Mas trazendo muita coisa nova. Então, acho que sempre bom estar perto da Renata, e vocês vão ter esse privilégio também. Né? A
Assim, estar com vocês hoje parece sempre a mesma tensão, né? Eu hoje de manhã conversava um pouquinho com a Amélia, imaginei um grupinho pequeno, ela me disse, se inscreveram 100 pessoas, eu disse, uau, mas eu pensei que a gente podia fazer uma roda, tipo uma roda de chimarrão, uma conversa, né, um diálogo, porque eu acho que vocês conhecem uma coisa e eu conheço outra. A realidade de vocês eu desconheço, né? E a gente tem uma caminhada em estudos, em práticas implementadas em outros contextos, mas se a gente não juntar esses dois conhecimentos, a gente não faz nada, né? O meu conhecimento não vai servir para nada, né? E talvez a ação de vocês vai deixar também de se fortalecer, talvez por alguma coisa que a gente poderia partilhar juntos. Né? Então, é um pouco difícil para a gente esse formato online, com tanta gente, para fazer o que a gente gosta de fazer, né? Que é sentar junto, fazer estudos de caso, pensar, porque assim, quando a gente pensa o conceito da deficiência, né, que é o encontro entre essa condição que é física com uma barreira que está no meio e que traz um prejuízo funcional, aí eu encontro a deficiência. Mas o problema não está exclusivamente no sujeito ou na sua condição. Nós precisamos olhar para o meio, extrair essas barreiras do meio, promover o acesso à participação e tudo aquilo que a pessoa tem direito, rompendo as barreiras. E para isso a tecnologia assistiva vai nos ajudar muito. Né? Então, o contexto vocês conhecem, vocês vivem em um contexto que talvez esse conhecimento que a gente está trazendo agora possa servir para ajudá-los, assim, com os alunos, com os pacientes de vocês, com os filhos de vocês, se tiver famílias aqui também, né? Então, está aqui o nosso desafio de hoje, falar de tecnologia assistiva e falar de comunicação alternativa. Eu vou tentar compartilhar agora aqui a minha... Não é uma apresentação, são uns vídeos, deixa eu ver. Vocês vão começar a se olhar na minha tela. Para falar de comunicação alternativa, eu pensei que a coisa mais importante seria trazer para vocês os usuários da comunicação alternativa, para que eles mesmos falem de si. Vocês estão enxergando a minha tela grande com um Viva a Comunicação Alternativa? Sim, professora. Tá. Então, vamos conhecer. Oi, eu sou Carol Aguiar, mãe do Zion, da Liora e do Benjamin. Liora tem necessidades complexas de comunicação e usa comunicação alternativa desde pequena. Ela é uma comunicadora multimodal e usa um livro-pod e um aplicativo de iPad para se comunicar. A comunicação alternativa é parte integral das nossas vidas. É a voz da Liora. E está presente no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que vamos dormir. Nós temos o imenso prazer de poder conviver com outros usuários de comunicação alternativa. E esse convívio tem um impacto muito positivo na Liora. Ela se percebe no outro e essa representatividade é muito importante. As ferramentas de comunicação alternativa da Liora acompanham a gente para todo lugar, porque ninguém sai e deixa a sua voz em casa. A comunicação alternativa é uma poderosa ferramenta de autodeterminação. E nós dividimos nossa história para que cada vez mais pessoas tenham acesso às suas vozes. E é isso, seguimos por aí, vivendo a comunicação alternativa todos os dias. Nesse primeiro vídeo, vocês viram, então, o depoimento da Carol, que é a mãe da Liora. A Carol hoje é presidente da ISAC Brasil, que é a associação dos sócios da ISAC Internacional. A ISAC é a Associação para a Comunicação Aumentativa e Alternativa, a associação responsável pela divulgação desse trabalho da comunicação alternativa. Observando um pouco as cenas do filme, do vídeo da Liora e da Carol, a gente vê que a Liora utiliza um tablet, onde ela tem um sistema de comunicação, onde símbolos gráficos estão, e ela acessa esse símbolo para comunicar a mensagem que o símbolo representa. Ela também tem os livros de comunicação impressos, né? E eu acho que a Carol chama a atenção, né, para que
esse recurso, esse sistema é a voz da Liora, e por isso ela precisa estar com ele o tempo todo. A Carol chama muito atenção também para a importância da família nesse processo, de compreender que esta é a voz da Liora, né? E a Carol faz uso do mesmo recurso para a Liora. Como será que a Liora aprendeu sobre a comunicação alternativa? Como esse sistema foi organizado? Como a Carol, o que a família precisou saber ou fazer para ela mesma se apropriar do sistema e apoiar a comunicação e o aprendizado da Liora sobre a comunicação, e trazendo isso para um ambiente muito natural do contexto do dia a dia. Eu estou deixando algumas perguntas para vocês, e depois nós vamos ver 3 videozinhos, né? E aí nós vamos abrir, eu vou parar o compartilhamento e a gente vai conversar, então, sobre... Vamos ver, acho que este aqui. Eu sou a Cláudia, mãe da Samara, e nós estamos aqui participando da campanha de conscientização da comunicação alternativa junto com a Isaac Brasil. Você tem para falar, Samara? Eu me comunico com o símbolo Bliss desde 6 anos de idade. Ele tem me ajudado nas diversões, faculdade. Samara é formada em jornalismo e agora está fazendo filosofia. Trabalho. A Samara é editora da revista Mais Eficiente. Com a comunicação alternativa, simboliza a tecnologia assistiva, a Samara escreveu o livro da sua vida, Samara Apaixonada pela Vida. Eu não L A R G O, eu não largo os meus símbolos P, O, R, por contrário, por nada. Eu não largo meus símbolos por nada. Você não L, A, R, G, U, E. Você não largue os seus também. E viva a comunicação alternativa. Então, vocês viram a Liora, uma menina, né, que está num processo de apropriação cada vez maior da comunicação alternativa, e agora a Samara, que já é uma jovem, uma mulher jovem, jornalista, que faz filosofia, e que desde os 6 anos iniciou com a comunicação alternativa usando um sistema de símbolos chamado Bliss Symbols. Os Bliss foram o primeiro sistema simbólico que veio para o Brasil. E a Samara começou nesse período lá nos primeiros tempos, né, da comunicação alternativa no Brasil. Ela tem uma prancha com Bliss Symbols e com letras. E aquilo que ela não encontra como alternativa de símbolos para comunicar, ela tem o alfabeto, onde ela vai soletrar e acessar, então, a informação ou expressar aquilo que ela quer nos dizer. Então, nós vimos duas pessoas diferentes, 2 recursos diferentes. Né? O que me chama a atenção na Samara, e às vezes eu penso, quando uma professora, né, ou mesmo quando uma mãe tem uma criança de 6 anos que está entrando para a escola, para a alfabetização, e essa criança, como a Samara, tem paralisia cerebral e o impedimento da comunicação oral, né, o quanto é difícil pensar essa relação de
ensino e aprendizagem sem a comunicação. Então, a comunicação alternativa não vai ser um recurso só para a Samara, mas vai ser um recurso para a professora e a Samara, para que elas possam trilhar junto o caminho do aprendizado. As duas precisam aprender e as duas precisam viver a comunicação alternativa. Como isso se organiza, como isso vai adentrar a escola, de quem é a responsabilidade disso. E nós somos temos que pensar nessa grande equipe, né? Família, profissionais, e tendo o protagonista como o próprio direcionador desse percurso que vai nos levar, né, a um sistema completo, robusto, que faça de fato sentido para ele. Então, criar expectativas, ao pensar, sim, alfabetizar essa criança de 6 anos, para que ela possa ir muito além dos símbolos que a gente propôs a ela, é fundamental, né? A gente não pode deixar cair essa expectativa ou investir menos. Eu tenho a impressão que no Brasil o número de matrículas de crianças com deficiência na escola aumentaram muito, os dados estatísticos estão aí. Mas o que nós estamos fazendo, né? O que nos falta fazer para que a gente possa não só ter a expectativa, mas vivenciar, de fato, um processo eficiente, né, de implementação da comunicação alternativa e de letramento para essas crianças que precisam, sim, ser alfabetizadas. Agora, o terceiro usuário. Outubro é o mês de conscientização sobre a comunicação alternativa. Estamos participando dessa campanha junto com a Isaac Brasil. Na minha atuação como fisioterapeuta, eu sempre trabalhei com neurodesenvolvimento. Atendia crianças com deficiência, todos os tipos de deficiência. Mas o lugar da criança não é na clínica, é no mundo, é na escola, é na pracinha, é na família, interagindo com os irmãos, interagindo com a família, conhecendo coisas. Então, a gente foi buscar um conceito e um conhecimento chamado tecnologia assistiva. Nós temos um eixo importante da tecnologia assistiva chamada comunicação alternativa. Para falar em comunicação alternativa, eu gostaria de apresentar para vocês o João Vicente. Eu sou o João Vicente Fiorentini. Nasci com síndrome de Down, mas isso é apenas uma das características de minha pessoa. Sou fotógrafo e em minhas palestras uso a comunicação aumentativa e alternativa. Com essa voz sintetizada que vocês estão ouvindo. Uso a comunicação alternativa porque tenho dificuldade na articulação das palavras e quero ser entendido e expressar meus pensamentos. Hoje uso aplicativos no tablet e no celular. Organizo a maioria das minhas pranchas. Com a minha fono, Michele. O João, ele começou a utilizar a comunicação alternativa com baixa tecnologia, né, recursos de baixa tecnologia, utilizava pictogramas, né, símbolos, e fotografias nessas pranchas. Então, ele utilizava como modo de acesso, ele apontava essas pranchas e precisava de um parceiro de comunicação, então, para fazer essa leitura, né, para ser a voz dele neste momento de interação. Ele passou para alta tecnologia, né, passou a utilizar um vocalizador. Então, o João começou a ter a voz dele, né? Então, essa voz significou bastante, até hoje significa, né? Ele tem essa autonomia, ele aperta, a voz fala, é a voz dele. Meus projetos para o futuro são estudar cinema e robótica. Quero continuar a fotografar e fazer palestras, namorar, casar e ter filhos, e ter minha casa. Para mim é muito gratificante trabalhar com comunicação aumentativa e alternativa, pois eu vejo que meus pacientes têm muito a comunicar, né? Eles comunicam de diversas formas. E eu vejo que o meu trabalho eu consigo oportunizar uma comunicação mais funcional. Viva a comunicação alternativa. Então,
A gente viu 3 exemplos, né? E acho que esse exemplo do João também ele é muito rico. O João, então, ele tem síndrome de Down e tem dificuldade na fala, né? A comunicação, ela é algo que de 2 vias. Comunicação é expressão e comunicação é compreensão, né? Eu me comunico quando eu tenho uma pessoa, não, quando eu tenho 2 ou mais pessoas, né? Uma expressa, a outra recebe, devolve, eu compreendo, e a gente, a comunicação ela é imprevisível, né? Então, um sistema de comunicação alternativa, ele precisa contemplar, né, uma série de elementos para que essa comunicação entre as pessoas ela seja natural, ela seja espontânea, ela pode acontecer em qualquer lugar, que sejam palavras de alta frequência, né? E que quando as palavras não estão ali, possa ter um símbolo, não tem aqui o que eu quero dizer, ou que possa ter um alfabeto para que essa pessoa comece a soletrar e tentar, então, de uma forma inicial, né, quando já está se alfabetizando ou se já é alfabetizada, a ter uma comunicação ilimitada, né? Então, o João Vicente é muito legal, assim, porque o João ele foi se apropriando dos símbolos para se comunicar. Eu lembro quando ele era menininho, ele não falava, né? Mas ele parecia um menino muito criativo, muito feliz, muito ativo, e a gente ficava pensando o que se passa dentro dessa cabecinha, né? Com a prancha de comunicação ele começava a apontar os símbolos para contar as histórias que ele conhecia ou que ele inventava, né? E essas histórias eram transcritas pela professora, e ele ia confirmando que era por ali. O João foi passear no parque com o Lô, que era o amigo dele, o que ele viu no parque. Então, ele ia contando, e a Cris ia escrevendo. Depois, ele ia para o computador e copiava aquilo que a professora tinha escrito, e ele estava aprendendo, ele copiava muito bem e já se arriscava em escrever sozinho algumas palavras. E, nesse sentido, ele começou a escrever essas histórias, e a gente viu, de fato, que ele era um menino muito criativo, né? Ele fazia a produção em escrita com símbolos. Foi uma experiência muito, muito legal com o João naquela época. E hoje ele mesmo, junto com a irmã, que é muito hábil também, prepara essas falas, né, nas conferências que ele faz. Outra coisa que me chama a atenção do João, e aí a gente chama a atenção para uma palavra que vocês vão escutar várias vezes quando estudam a comunicação alternativa, que ela é multimodal. Vocês veem que ele tem os símbolos para comunicar, mas ele usa muito a expressão do rosto, né? Ele usa o gesto, ele fala, eu tenho síndrome de Down, aí ele mostra a mão onde tem a marca, né, de quem tem síndrome de Down. Eu quero estudar robótica, né? Eu quero casar. Aí ele dá um beijo, eu quero ter filhos, enfim, ele é fotógrafo, então ele faz o gesto também do fotógrafo. Nós vamos valorizar todas essas formas de expressão, né? Mas a voz traz essa potência, né? E faz com que todos entendam aquilo que ele quer dizer, e ele continua usando os gestos também. É muito interessante, eu lembro um dia perguntaram para ele estava sem a prancha, perguntaram para ele da idade, né? Quantos anos tu tem, João? E aí ele, como é que eu vou responder? Pega a carteira de identidade do bolso e mostra a data de nascimento, né? Então, são várias estratégias que ele vai descobrindo de como é que ele pode expressar, como é que ele pode responder, como é que ele pode perguntar, né? Na escola, ele tinha várias estratégias também de fotografar o quadro, onde o professor registrava, depois fazia os seus livros, todo copiando e digitando em casa. É um rapaz muito aplicado, né? na questão dos estudos, enfim. Então, vocês viram 3 usuários, né? A Liora, o João Vicente e agora me deu um branco no nome, gente, Renata me ajuda, me deu um branco no nome que é vice-presidente da Isaac Brasil agora, daqui a pouco vem, que é a outra moça que falou da comunicação alternativa. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. A Amélia me falou que algumas pessoas são bastante recentes na comunicação alternativa, outras já têm uma experiência maior, e eu queria... Talvez muitos de vocês conheçam o Herman em Bagé,
né, que é um menino também que faz uso da comunicação alternativa, e ele acessa as pranchas de comunicação pelo movimento ocular. Então, ali a gente vai ver esse casamento da comunicação alternativa com recursos de acesso para a tecnologia assistiva, né, e é um menino que nos ensinou e nos ensina muito sempre, né, então talvez algumas de vocês conheçam, outros nunca tinham ouvido falar de comunicação alternativa ou tinham algum conhecimento parcial. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre esses 3 vídeos que a gente viu, o que chamou a atenção e que dúvidas talvez aparecem em relação à comunicação alternativa a partir da fala dos usuários. Eu vou pegar alguma coisa para anotar aqui. Pessoal, vamos abrir então as câmeras para a gente poder conversar, né? Fazer essa roda que a professora estava desejosa. Nós não estamos em 46, que podemos conversar. O que suscita para quem assiste ver estes 3 usuários, com características e materiais bem diferentes, né? De suporte comunicativo. O que chama atenção? Não fiquem com medo de falar. Esse é um ambiente protegido. Ederson, por favor. Eu acho bem interessante o João, né? Que, assim, ele já tem uma ideia sobre a tecnologia, já tem um uso da adaptação tecnológica. E eu achei bem interessante. Ele me fez... A moça também, eu não recordo o nome dela. Samara. Bom, ela me fez lembrar de um conhecido meu, que também tem paralisia cerebral, e ele, tipo, se ele tivesse esse mesmo ensino, ele poderia ter se desenvolvido melhor. Só que como eu sou de Fortaleza, Ceará, lá é uma comunidade precária nesse sentido. Então, talvez, quando eu retornar, né, eu possa tentar ajudar ele a compreender, a tentar ensinar ele esse conceito. Então, eu estou achando bem legal esse aprendizado. Legal. Vocês viram que a Samara, além de usar a prancha impressa na mesa da cadeira de rodas, ela usa o computador. Ela tem essa ponteira, né, que ela faz o apontamento no recurso de baixa tecnologia e no recurso de alta tecnologia também. Ela usa o computador para a produção, ela é jornalista, então ela escreve as matérias nessa revista que ela atua, escreveu o livro dela, né, ela está fazendo curso na faculdade de filosofia agora, ela é vice-presidente da Isaac Brasil, é uma pessoa que atua politicamente também em favor da comunicação alternativa, e eu acho que o que nos surpreende, Ederson, é isso, eu acho que a gente está deixando para trás muita criança, subestimando o potencial de compreensão e de desenvolvimento do processo de aprendizado comum na escola. Quem recebe uma criança com paralisia cerebral lá na primeira série e tem a expectativa de ser convidado para a formatura de jornalismo, ou de filosofia, ou de direito, ou de seja lá o que for, que é aquilo que eles, né, vão nos mostrar no processo. Então, a comunicação ela é fundamental, né, nesse ambiente escolar, nesse ambiente de vida, né? E a gente, assim, não é, eu penso que não sei se é surpresa para vocês ou não, mas a comunicação alternativa chega no Brasil no final da década de 70. São anos de caminhada. E por que ela não é tão popular como é a Libras, né, como é o Braille, como são recursos de audiodescrição? Comunicação alternativa é acessibilidade. E sem essa acessibilidade, eu não estou no lugar e eu não atuo naquele lugar. A tecnologia assistiva, eu sempre gosto de dizer, ela faz fazer, ela dá comunicação, ela dá mobilidade, ela dá acesso à informação para as pessoas que têm essa condição física, né, aqui no caso para as pessoas com necessidades complexas de comunicação. Por que esse conhecimento ainda está tão longe dos profissionais da escola? Né? Ou será que e é tão simples, gente, é tão simples, né? Vocês viram 3 pessoas e 3 sistemas de comunicação diferentes.
Então, a gente já tem uma luz, assim, de a questão há uma personalização, a gente não compra uma prancha pronta para todo mundo, a gente pode até comprar pensar, né, que existem sistemas pré-organizados, né, que são personalizados às necessidades de cada um. Né? E existem alguns estudos que mostram quais são as palavras mais frequentes na língua, e essas são necessárias dentro de um sistema que a gente vai compor para aquele sujeito que vai fazer uso da comunicação alternativa. Então, existe, né, o conhecimento, ele nos dá a condição de arriscar, né, e de esperar mais, e de ir para adiante. Então, é isso que a gente está querendo compartilhar um pouco com vocês. Quem mais quer falar? A Rita levantou a mão, professora. Oi, professoras. Oi, tudo bom? Oi, prof. Amélia, tudo bem? Tudo Não, bom, só queria compartilhar que, assim, para mim, o que remete tudo isso, essa grande possibilidade das pessoas existirem, é muita emoção de ver porque a gente recebe estes indivíduos e a gente poder proporcionar, e não a gente, mas a tecnologia e a gente com o nosso trabalho poder proporcionar um pouco dessa qualidade, dessa vida e de tudo que foi mostrado nos vídeos, que dá uma emoção muito grande de ver, como se fosse um filho da gente tendo essa possibilidade. Eu me emociono bastante. O que remete os vídeos e os aprendizados todos que a gente vê, é isso, a emoção da gente ver que uma pessoa consegue, né, cada vez progredir mais e ficar pleno no que gostaria de fazer, aos poucos, a gente sabe, no nível de cada um e na possibilidade de cada um, mas é muito emocionante. Muito bom. Quem Raquel. Oi. Eu também concordo com a colega que falou que é muito emocionante e a importância também, né, de nós estarmos reunidos aqui e termos essa oportunidade. Nós começamos esse semestre com a professora Amélia e a gente já aprendeu tanta coisa e temos muito ainda o que aprender. E a cada aula que nós temos, e agora a cada pessoa que a gente escuta, né, e a professora Rita, a gente vê o quanto a gente ainda tem que aprender. E o que me chamou a atenção foi com a primeira menina, a Liora, a participação da avó, né, a importância da família. É a avó? A mãe. É mãe, não pensei que fosse a avó. E a importância, né, da família, do apoio, né, porque geralmente é a mãe ou é a avó, é alguém, né, que fica, que apoia, que tem que se dedicar a essa pessoa que precisa tanto assim, nem sempre tem, né, esse apoio. Então, me chamou bastante atenção isso, e o quanto, assim, agora, quanto participando com, né, e aprendendo, eu vejo que mais próximos da família e outras pessoas precisam disso, e cada vez a gente quer, eu no caso, eu vejo que a gente precisa aprender mais, né? A gente como professor em formação também, vendo os alunos que a gente começa já a prestar mais atenção e querer aprender mais e ver a importância desse trabalho. Eu acho que tu chamas a atenção assim da importância do envolvimento da família, do desejo da família, esse é o primeiro, né? E a importância de a gente também, eu acho que com o tempo a gente foi aprendendo isso. Muitas vezes a gente se empenhava muito em apoiar aquela criança a ter uma eficiência, um desempenho satisfatório com o uso do recurso. Então, ela fazia terapia tantas vezes por semana para aprender a usar a prancha, mas ela precisa voltar para casa e ter com quem se comunicar, né? Então, esse aprendizado não é um aprendizado que pode se limitar numa atenção ao usuário da comunicação alternativa, porque ele não é o único usuário, ele usa a comunicação alternativa com a mãe, com o irmãozinho, com o pai, com a tia, com a vizinha, com as crianças do bairro, com as crianças da escola. Então, quem está orientando um trabalho de comunicação alternativa tem que ter essa noção de que
o investimento de formação aos parceiros de comunicação é tão ou mais importante do que aquela atenção individualizada com a criança para que ela aprenda no momento da terapia ou da aula de AEE a usar a prancha. Ela precisa logo levar para a sala de aula. Então, vocês vão, quem é professor de AE, vão precisar trabalhar com o professor da escola comum. Ele deve usufruir e ter oportunidade e naturalmente de introduzir símbolos naquele diálogo, naquela comunicação que ele tem com todas as crianças. Os coleguinhas serão ótimos parceiros de comunicação se os recursos estiverem na sala de aula. Então, a gente também pensa nessa disponibilização dos recursos em todos os cantos da escola, na porta sinalizada do refeitório, do banheiro, da sala de aula, do parquinho, né? Ali essa prancha do sistema pessoal e as pranchas temáticas ali da biblioteca, ou seja lá de onde for. Então, a bibliotecária tem que saber, né? O porteiro tem que saber. Então, são coisas que a gente tem que ter uma coordenação, uma gestão de como essa comunicação vai entrar na escola, né? Mas a gente precisa, se não envolvermos a comunidade e os parceiros, a eficiência, né, não será eficaz. Talvez até a criança sabe usar e vai usar no contraturno com o professor de AE. Mas a gente tem que dar esse... Então, a família ela é fundamental, parte dali, né? E a gente precisa também anunciar para esses pais que que existe essa possibilidade e que a gente, né, tem que trilhar junto com eles. E que dá trabalho também, né? Às vezes não é uma coisa assim mágica, só que nos emociona. Isso significa envolvimento prático e, às vezes, até confusão. Eu me lembro de uma mãe que ela diz, a Rita, era tão fácil antes, porque eu pegava qualquer roupa e vestia, agora não dá. Ela faz birra, ela não quer essa, ela quer aquela, ela fica braba e ela rasga a prancha quando não é compreendida. Eu me lembro de uma das primeiras usuárias de comunicação, eu disse, como assim? E a gente descobriu que ela rasgava a prancha porque ela tinha muita raiva quando ela não era compreendida, né? Era uma prancha de papel, e ela nos pediu para botar palavrão na prancha. E aí nós colocamos, eu fiquei em dúvida, mas aí fomos conversar com a mãe dela, e aí a mãe disse, claro, todo mundo fala palavrão lá em casa. Então, tinha um vai tomar no... Aí tinha uma bundinha assim, e aí ela adorou e nunca mais rasgou a prancha. Então, quer dizer, é uma coisa que ela precisava né, tirar para fora aquela raiva e poder ter o mesmo direito de falar como a mãe fala, como a irmã fala, como eu não falo, mas ela, né, sentia essa necessidade. Então, bem interessante. Quem mais quer falar? Projura. Olá. Agora, ouvindo a fala da colega e da professora, foi bem ao que eu estava pensando aqui. Como quando a professora perguntou por que, né, tanto tempo a gente tem já, né, a comunicação alternativa já há bastante tempo e ela não é tão usada, né? Eu acredito que por também, né, ser tão difícil assim, e porque a família, muitas vezes, ela também não quer, né, usar, porque acha e tem a esperança que o filho vai falar, que vai se comunicar, e tem aquela resistência, e a gente, como profissionais, tanto nas clínicas quanto na escola, a gente tem bastante, uma luta diária, né? Porque a família não quer, não aceita, e muitas vezes até troca de turma, não quero mais essa professora, porque ela está reinventando coisa, eu não vou fazer, isso dá muito trabalho. Então, fica difícil ampliar, né, para todas as pessoas, até da família, essa comunicação que é tão importante, né? E eles evoluem muito, muito, muito. A gente percebe, assim, ó, e a felicidade deles poderem se comunicar e ser compreendidos, né? Então, eu acho que essa a primeira fala, a primeira questão que a professora disse, por que, né? Por que não está... por que não todo mundo não está usando? Por que não está há tanto tempo aí disponível, né? E agora a tecnologia nos ajudando cada vez mais. Era isso. Obrigada. Beijinho. Eu queria que a Renata me ajudasse aqui, Renata, a conversar sobre esse mito
Eu até vou pedir, então, eu fui anotando algumas questões, e aí eu vou devolver para a professora Rita e para a professora Renata, que depois devidamente vou apresentá-la, né, daqueles presentes de aniversário que a gente ganha no final do ano, a professora Renata. Mas aí já depois vou passar a palavra à professora Renata. Eu trouxe algumas questões. Primeiro, a questão do parceiro de comunicação, né? Eu acho que seria importante vocês abordarem sobre isso, porque o parceiro de comunicação, obviamente, é como nós estamos conversando agora, né? Eu estou conversando, eu tenho alguém, eu estou numa troca de comunicação e tenho que ter alguém que vá me ajudar a me comunicar. Né? Então, o professor na sala de aula tem que ser um bom parceiro de comunicação, o pessoal que está dentro do refeitório, ele tem que se constituir como um bom parceiro de comunicação, para que, de fato, os desejos, as necessidades comunicativas, né? Enfim, o aluno possa se expressar. Né? Então, vou pedir que vocês falem um pouco sobre isso, porque as pessoas às vezes têm ideia que o parceiro de comunicação é só a família. Só que na sala de aula, o parceiro de comunicação vai ser o professor. Não só o professor do AECO, também o professor do ensino comum. Uma outra questão que eu gostaria que vocês abordassem, no exemplo do menino com síndrome de Down, ele vai usar recursos do próprio corpo, né? Então, nós nos comunicamos toda hora, se eu fizer isso aqui para a tia Jura, né? Foi a ex-professora do meu filho, não preciso dizer muita coisa, não é? Então, existem recursos do próprio sujeito e existem recursos externos, como os cartões de comunicação, enfim, os recursos de tecnologia assistiva. Da mesma forma, vão existir recursos de baixa tecnologia, de alta tecnologia. Então, gostaria que vocês pudessem comentar esses conceitos e também comentar o próprio conceito de comunicação aumentativa, quer dizer, eu posso ter pessoas que falam, só que não usam a fala para comunicação, né? Existem pessoas, autistas verbais, por exemplo, a gente tem lido estudos, que também vão usar a comunicação para implicar suas habilidades comunicativas, né? E existem outros usuários que vão usar a comunicação alternativa como uma alternativa, quer dizer, não existe fala, e eu uso como uma alternativa de comunicação. Vou pedir, então, que a professora Rita e a professora Renata comentem um pouco sobre isso. Renata, eu acho que daqui a pouquinho até a gente vai conduzir um pouco uma fala que vai complementar, né? Mas a Renata, eu acho que pode nos ajudar adiante. Vamos começar com o mito da fala e depois dar uma pincelada nessas questões da Amélia. Eu acho que, pegando ali o gancho da Jura. Que ela trouxe a questão da família, né, e da importância dos parceiros de comunicação. Eu acho que eu vou ainda ir um pouquinho antes, né? Porque, assim, o movimento da pessoa com deficiência, ele é um movimento que tem ganhado força e a gente tem revisado muitos paradigmas nos últimos anos, né? Então, ok, que lá na década de 70 chegou a comunicação aumentativa e alternativa no Brasil, muito ligado ao movimento da pessoa com paralisia cerebral, mas, enfim, a visão sobre a pessoa com deficiência na década de 70, década de 80, 90, 2000, ela é uma visão que está muito ligada a pensamentos de incapacidade, em especial quando a pessoa tem algum comprometimento na área da comunicação, na fala. Em geral, quando a gente encontra alguém que não fala, principalmente quando essa pessoa tem um jeito diferente de ser, um corpo diverso, né? Diferente, automaticamente, isso é algo que a gente tem arraigado aí num histórico de que essas pessoas, elas são incapazes, né? Então, essa questão, eu acho que tem uma questão de mentalidade, né? Durante muito tempo a gente construiu esses mitos em relação à pessoa, principalmente a pessoa com deficiência que não fala, e isso é uma das principais questões que impactam, ao meu ver, essa parte dos mitos, né? Então,
Eu sou uma profissional que trabalha na área, mas eu também sou mãe, né? Meu filho tem 15 anos e utiliza, né, comunicação mentativa alternativa. Foi ele que me trouxe para essa área, né? As necessidades dele que me trouxeram para essa área. E o que eu percebo é muito... Então, assim, é importante a gente ter parceiros de comunicação, mas eu não vou ser parceiro de comunicação se eu não acredito, primeiro, que essa pessoa consegue se comunicar. E é aqui que a gente tem muitas barreiras, né? Então, por que a gente tem cada vez mais feito estremecer esses conceitos, esses preconceitos? Porque a gente está num momento de avanço, de tamanho avanço tecnológico, que tem crianças agora que, pegando um celular, pegando um tablet, conseguem furar essa bolha, né? E surpreender todo mundo. E às vezes, né? E é um conjunto de coisas, alguns profissionais mais se atualizando, pessoas sensíveis, pessoas que, enfim, se aproximam, se capacitam aí nessa área. Então, a gente tem conseguido fazer um movimento de quebrar muitos mitos. E eu acho que o principal e o primeiro de todos, que tem atrapalhado muito a inclusão da pessoa com deficiência, em especial da pessoa com necessidades complexas de comunicação, é esse mito, o mito da incapacidade. Depois, quando a gente está no campo da comunicação aumentativa e alternativa, principalmente quando a gente está lidando com crianças na primeira infância, vem aquele medo, que é o medo de famílias, mas também de muitos profissionais ainda, de que a introdução da comunicação aumentativa e alternativa vai impedir o desenvolvimento da fala, né? Então, a gente está precisando dar acesso à comunicação, de oferecer mais possibilidade de interação, mas deixando essa pessoa sem um meio para se comunicar, né? Então, por um lado, nós temos parceiros que não acreditam que a pessoa pode se comunicar, ou se acredita que ela pode comunicar alguma coisa, às vezes infantiliza, às vezes acha que, enfim, não lida com essa pessoa como uma pessoa que tem desejos, né? Então, o João Vicente ali, olha quantos desejos ele expressa ali ao falar, né, sobre ele, né? Então, isso para muita gente não é algo que a própria pessoa tinha imaginado como possível, e aí a gente fica preso nesses movimentos ali que acabam sendo um retrocesso e, é claro, impactam a minha própria posição enquanto parceiro, né, de comunicação. Se eu acredito no potencial de alguém para se comunicar, a própria pessoa que se comunica comigo percebe isso e ela vai se abrir. Se não, às vezes a gente fica numa dinâmica de interação muito restrita e muito limitada também. Então, assim, para também não tomar tanto tempo aqui, acho que essa questão é importante mencionar, né? Da importância de se presumir competência, ou presumir inteligência, ou presumir potencial, isso é extremamente importante, é a bola da vez, e, ao meu ver, tudo começa por aí, né? E esses outros mitos, né? O mito principal de que a comunicação alternativa impacta a fala, né? Ou a pessoa vai ficar preguiçosa para falar, né? Quando hoje a gente sabe que isso não existe, né? A fala é o meio de comunicação mais potente que há. Se alguém tem as condições para usar a fala, ela vai sim utilizar a fala. Nós temos uma série de estudos que pontuam que a comunicação alternativa, ela inclusive favorece o desenvolvimento da fala aí para um grupo de pessoas, né? Então, um pouquinho... É bem importante a gente também ter ciência de que quando a gente está vivendo a comunicação alternativa junto àquela criança, aquele jovem, a gente está falando com ele, falando e usando símbolos. O modelo que eles têm é um modelo de fala, né? E a gente nota aumento de som, né? Início de articulação de palavras, às vezes a supressão do apontar e a palavra vem. Então, muitos... E outro exercício importante que é para o desenvolvimento da linguagem,
né? Porque a linguagem ela vai se desenvolver através desse exercício na relação de encontrar as palavras para expressar o que eu quero, né? Na relação comunicativa, a compreensão do que o outro está falando. Então, essa evolução ela é independente da fala, mas ela é dependente do exercício, do estabelecimento de uma relação na língua, né? Na linguagem com o outro. Então, acho que são coisas que a gente tem a certeza que tem um apoio para isso e não, né, uma retirada dessa possibilidade da fala. Legal. Eu acho que adiante a gente vai responder as outras questões também, Amélia, que tu colocaste. Ótimo, professora, vá seguindo. Então, até aqui faz sentido para vocês? Vamos ver as cabecinhas balançando. Então, tá bom. Eu vou compartilhar aqui de novo, e aí vocês vão ver o nosso espaço ali dentro da assistiva, e então tem uma aula breve ali comigo e com a professora Daiane Martins, que é terapeuta ocupacional, mostrando os recursos de comunicação alternativas e outros, especialmente de acesso ao computador, né? Onde a gente vai buscar, então, a tecnologia para o apoio à comunicação. Mas é também importante compreender que a tecnologia assistiva ela é um conceito que ela é um grande guarda-chuva, que abarca vários outros conceitos ou várias outras categorias, né? E cada uma delas é vinculada a um tipo de função, né? A função da mobilidade, a função do cuidado, do autocuidado ou das atividades do cotidiano, a função da recreação e do esporte, a função do acesso às informações, a função da comunicação que a gente está falando, né? Então, a gente tem um grande conceito da tecnologia assistiva, que é esse recurso, essa estratégia, essa metodologia, essa prática que apoia pessoas com deficiência ou pessoas com um tipo de temporário de uma incapacidade funcional, a realização da função pretendida. Né? Então, tecnologia assistiva é recurso que faz fazer, mas é serviço que organiza várias ideias e dá àquele usuário a alternativa, seja em estratégia ou recurso, de realizar a função pretendida. Então, a gente vai... Depois eu vou abrir para vocês o site da Assistiva, que é a nossa empresa, onde ali vocês vão encontrar muito material para estudar, para compreender bem didaticamente esse conceito e essa classificação. Né? Então, eu acho que vai ajudar bastante o estudo de vocês, que às vezes na aula se eu fosse passar slides, eu acho que seria mais monótono. Então, entender. E por que é importante entender que a tecnologia assistiva, a comunicação alternativa está abaixo desse grande guarda-chuva? Porque a legislação brasileira fala do direito do cidadão brasileiro à tecnologia assistiva. Né? Tem a lei brasileira, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, a Lei Brasileira de Inclusão fala da tecnologia assistiva como um direito do cidadão brasileiro. Então, muitas vezes também tem esse mito, mas isso é coisa do primeiro mundo, a gente é um país pobre, não tem recurso. Se o cidadão brasileiro tem o direito previsto em lei, o Estado tem o dever, né, de conceder ou de providenciar esse recurso e esse serviço. Aí, nós tivemos por exemplo, no período da construção da política de educação especial no Ministério da Educação, toda a implementação das salas de recursos multifuncionais, a formação dos profissionais, o adentrar desse conceito, né, dentro da educação, foi por conta do reconhecimento de um direito e de uma vontade política de que isso acontecesse. Temos muito, muito, muito para fazer, né, para garantir esse direito, as pessoas, de fato, terem à mão os recursos que necessitam para a comunicação e para o aprendizado. Mas a gente precisa ter essa consciência de que isso é um direito. Então, reconhecer a comunicação alternativa como uma das categorias desse grande guarda-chuva e ter a certeza que ela é, né, um bem de direito do cidadão brasileiro. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar de novo. E enquanto a senhora compartilha, né, é importante mencionar que constitui crime de discriminação a não oferta do recurso de comunicação alternativa, uma vez requerido por esse usuário. Nós tivemos, por exemplo, uma experiência, depois no dia da formação com o Herman, a Simone, o Herman vão trazer um pouco sobre isso. O Herman teve o direito de fazer uma prova para ingresso no Instituto Federal,
usando o recurso de comunicação alternativa aumentativa. É um direito do usuário, constitui crime de discriminação, não fazer a oferta, né, desse recurso que é forma de comunicação, enfim, requerido pelo usuário. Muito bom. Assistiva. As professoras Rita e Daiane estão no laboratório de tecnologia assistiva. Estão de pé e conversam diante de uma mesa. Enquanto elas falam, manuseiam os recursos que são demonstrados. Sobre a mesa, à frente delas, estão pranchas e cartões de comunicação aumentativa e alternativa, vocalizadores e tablet, mouses em diferentes formatos, teclados expandidos com teclas coloridas em alto contraste, colmeia de acrílico transparente. Ao fundo, vemos um expositor com outros modelos de recursos de tecnologia assistiva. Tudo é bastante colorido. Olá a todos e todas, estou aqui com a terapeuta ocupacional Daiane Martins e eu, Rita Bess, para a gente conversar um pouquinho mais sobre tecnologia assistiva. O objetivo desse nosso encontro hoje é mostrar alguns recursos de tecnologia assistiva, foco em acionadores e pranchas sobre a bancada, que apoiam a estudantes com deficiência, detalhe de teclados alternativos no contexto educacional. Como vocês já viram, tecnologia assistiva, ela envolve recursos que se aplicam para diversas áreas, e aqui nós temos recursos com foco na comunicação alternativa. Então, vamos mostrar alguns formatos de pranchas de comunicação, ou cartões de comunicação, também esses em alto contraste, pranchas de comunicação organizadas por temas, né, por categorias, a importância também do alfabeto. Daiane com prancha de alfabeto nas mãos, né, do teclado, das letras e números, junto com esse sistema de comunicação, então a comunicação alternativa para apoiar aí os estudantes que têm algum impedimento, alguma dificuldade na expressão oral, na expressão escrita. Rita e Daiane com vocalizador nas mãos. Os vocalizadores, né? Este vocalizador tem duas mensagens, aqui nós colocamos o sim e o não, e este vocalizador tem uma mensagem ou mensagens sequenciais, né, que a gente pode gravar, como, por exemplo, uma sequência de uma fala no teatro. Vou demonstrar para vocês. Rita ativa botões de mensagens. Não. Sim. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma prancha, né, num tablet. O mesmo recurso que eu tenho impresso, eu posso ter digital. Rita toca em símbolos em uma prancha no tablet. E no toque, eu gosto. Palavras curtas. Início, coisas e categorias, alimentos, bebidas. Suco de laranja. Eu gosto de suco de laranja. Quando o indivíduo, quando o aluno tem alguma dificuldade em fazer o apontamento com o dedo ou com alguma outra ponteira, um facilitador de apontamento, a gente também vai pensar em alternativas para esse acesso, né? Então, existe uma infinidade de recursos, alternativas para mouse, o mouse de esfera estacionária, né, que é o mouse chamado mouse trackball. Foco no mouse trackball, onde aqui tem uma esfera, né, grande, de tamanho azul, botões que fazem as funções de clique. Foco no mouse com joystick. O mouse em formato de joystick, né, esse mouse aqui tem os botões em depressão, a facilidade também do duplo clique, que às vezes também pode ser um pouco mais difícil de fazer. O mouse de roletes, né, onde a gente tem também o deslocamento do cursor no eixo X e Y, tem os botões de clique aqui em tamanho aumentado. E para promover a escrita, né, muitos alunos podem ter um impedimento, né, mudar a função manual para o manuseio do lápis, né, da caneta, então nós vamos pensar na escrita com o uso de teclado. Teclados físicos e alternativas para esse teclado físico, como esse teclado que
que tem uma superfície sensível e algumas lâminas. Detalhe de um teclado grande que recebe lâminas com diferentes interfaces. Apresenta teclas em alto contraste, fundo amarelo e fonte preta. Pré-configuradas. O teclado identifica as diferentes lâminas, então ele tem diferentes layouts para a mesma função de teclado, né? E ele também se configura para ser um grande mouse ou uma prancha, uma interface com números. Esse outro é um outro modelo de teclado. Teclado convencional grande e colorido, sobreposto por caixa de acrílico, perfurada na posição de cada tecla. Com colmeia, onde os botões são maiores, e ainda as cores também promovem, né, facilitam essa identificação das vogais e das demais letras. Como nós identificamos qual é o melhor recurso para aquele estudante? Nós vamos perceber qual a tarefa que ele precisa realizar, né? Como é a sua condição, qual a sua melhor habilidade. Se eu tenho habilidade de usar as mãos, eu vou pensar, consigo ou não utilizar o mouse, consigo ou não utilizar o teclado, eu vou incluir uma colmeia, esse teclado é maior, menor, como eu vou posicionar esse teclado? Então, são todos esses detalhes que a gente pensa, né, seleciona, experimenta e, junto com esse estudante, vai descobrindo, né, qual o melhor recurso para atender a sua necessidade. A possibilidade hoje de fazer o apontamento pelo movimento ocular. Detalhe da tela de um tablet com um dispositivo para acesso ocular. Mostra a interface do aplicativo Amigo, com 9 quadrantes com ícones coloridos. Com o movimento de cabeça também, desloca o cursor, se o usuário tem a função de movimentar a cabeça, né? E aí tem a função de clique, né? No acesso ocular, o clique ele é automático, né, pelo tempo de permanência. No acesso pelo movimento de cabeça também pode ser um clique automático, ou então nós podemos pensar nessas chaves, né, nesses botões que nós chamamos de acionador. Na tela, a visualização de uma prancha com alfabeto. As teclas são destacadas automaticamente com um contorno vermelho. E aí o acesso pode ser tanto um acesso que acontece de forma indireta, ou seja, uma varredura lá na área, né, do computador, no software, ele vai realçando cada um dos botões ou cada uma das áreas, e o usuário aperta, né, com a sua parte do corpo controlada, pode ser a cabeça, pode ser a mão, pode ser o cotovelo. Ou tem outros formatos de acionador, como acionador de agarrar, ou um acionador de botão muito leve para quem tem bem pouca força. Então, tecnologia assistiva é recursos e é serviços. O serviço de tecnologia assistiva na escola, ele se institui a partir do atendimento educacional especializado. O professor do atendimento educacional especializado deve conhecer várias alternativas, selecionar essas alternativas, identificar as barreiras e construir junto com o estudante a melhor solução, né? Verificar essas possibilidades, experimentar, ajustar, enfim. E acho que outra coisa importante, né? O recurso de tecnologia assistiva não é da sala de recursos, é do estudante, e deve partir com ele lá para o espaço onde ele é desafiado a ler, a escrever, a manusear objetos no laboratório. É lá que deve estar a tecnologia assistiva junto com esse estudante, proporcionando que ele acesse, que ele participe, que ele se expresse, que ele capte as informações, que ele se manifeste, que ele cresça no seu desenvolvimento educacional junto com os seus colegas. Novamente para uma palestra, terceira palestra do ciclo de palestras online sobre educação especial. Hoje a professora Jerusa vai falar um pouquinho para a gente sobre tecnologia assistiva. Vou apresentar ela para vocês e depois ela já entra falando a palestra. Só um minutinho. O meu computador que seguiu o YouTube querendo botar a professora Jerusa a falar. Então, gente, vocês viram vários recursos, né? E conversamos um pouquinho sobre esse processo de identificação da tecnologia adequada para a situação adequada para aquele aluno em especial, né, que precisa resolver uma questão de
de participação na atividade, seja a leitura, seja a escrita, seja o lanche, seja o acesso à educação física, né? Qual é a situação que esse aluno vivencia de privação de participação? É isso que a gente vai tentar identificar dentro da escola e buscar as alternativas de recursos para que ele possa participar e usufruir, né? E igualdade de oportunidade que os seus colegas. Quem é que quer falar alguma impressão sobre essa parte desse vídeo? Temos a Rita e o Wesley. Quem vai falar primeiro? Rita, por favor, pode falar? Ou não sei se não abaixaste a tua mão. Então, Wesley, por favor. Olá. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade. Quando não se está no contexto, por exemplo, da escola, porque na escola a gente tem vários materiais de apoio, tem pessoas para nos ajudar, pessoas especializadas do EI, etc. Mas, por exemplo, se um aluno que precisa da comunicação alternativa quiser, por exemplo, ir para a praia ou ir para o cinema, e ele quer palavras específicas, fora da questão de digital, até de soletrar, por meio da prancha, que é palavras específicas, como quando a gente estuda inglês, às vezes eu estudo para o trabalho, inglês para a praia, inglês para as férias, existe um material disponível na internet, uma plataforma que, por exemplo, traz essas pranchas já, por acaso a pessoa tem a necessidade de ir para a praia, existem as palavras mais usadas nesse contexto e que ele pode utilizar essa prancha, ou existe algum tutorial, porque nem sempre o aluno vai estar dentro da escola onde tem toda essa assistência, pode ser que ali dentro do contexto a família precise criar para um contexto que ele venha a precisar. Uhum. Renata, querida. Ok. Eu acho essa pergunta é uma boa pergunta, né? Então, assim, algumas questões relativas a essa pergunta. Primeiro, que é importante que a pessoa que tem um sistema de comunicação alternativa aprenda a usá-lo, inclusive para editá-lo. Então, dentro das variadas aprendizagens que a gente precisa fazer, porque, por exemplo, quem sai na rua e está vendo várias pessoas usar a comunicação alternativa, a gente não vê muitas pessoas, né? A gente dificilmente encontra, né, pessoas usando sistema de comunicação alternativa. Então, assim, uma pessoa que usa comunicação alternativa, ela precisa aprender essa nova forma de se comunicar. As palavras vão estar lá à disposição. E dentre os aprendizados, um deles é conhecer o sistema que você tem. Esse sistema pode ser em alta tecnologia ou em baixa tecnologia. Tá? Quando a gente tem um sistema em alta tecnologia, a gente tem essa facilidade de incluir palavras, né? Então, isso faz parte também desse processo. Uma segunda questão, e aí é indiferente para sistemas de alta ou baixa tecnologia, o teclado é sempre importante. Porque eu posso não ter uma palavra no meu sistema, mas a partir do momento que eu preciso, né, que eu sei ler e escrever, não há limites para a minha comunicação. Eu posso recorrer e eu mesmo posso escrever. Isso aparece lá no primeiro vídeo que a gente assistiu, lá no primeiro bloco, né? A Samara faz isso. A Samara, ela em alguns momentos estava teclando ali na prancha dela, letra por letra. Tá? Então, assim, junto com isso, eu também estou dizendo que é importante é extremamente importante que a gente também cultive, né, e encaminhe essa pessoa no processo de aprender a ler e escrever, né, no seu processo de alfabetização e letramento. Então, assim, dentro dessa pergunta, essas são algumas questões importantes. Você referiu a contextos específicos, né? Ir para a praia, de repente, no trabalho, de repente, cinema. E a gente pode ter algumas palavras que são específicas daquele contexto. Mas as pesquisas nos mostram
que as palavras que são específicas, elas são ocasionais. A gente não vai ao cinema tantas vezes, né? Aliás, se vai, até a gente tem, possivelmente essas palavras já estarão lá, né? Mas a gente, cotidianamente, não necessariamente vê sempre algumas palavras, né? Por exemplo, quem hoje, no dia de hoje, precisou escrever ou dizer a palavra cinema? Talvez algumas pessoas aqui vão dizer, não, hoje eu não usei essa palavra. Então, na organização do sistema, a gente prioriza aquilo que nós chamamos de palavras essenciais, ou seja, palavras que elas são o sustentáculo da nossa conversação, são aquelas que são mais importantes para a gente comunicar. A palavra cinema pode não ter sido usada por muitos de nós aqui, mas a palavra mais, a palavra eu, a palavra quero, possivelmente nós todos usamos mais de uma vez essas palavras, né, ao longo do dia. Ou seja, para nós, né, na área da comunicação alternativa, isso, na verdade, é uma alteração, acho que é um avanço em relação ao início da comunicação alternativa. Hoje a gente enfatiza a aprendizagem de vocabulário essencial. O vocabulário acessório, ou seja, são aquelas palavras que eventualmente a gente precisa com menor frequência, eles também, né, se a gente está organizando um sistema robusto, elas podem estar lá, mas elas talvez não sejam tão necessárias. E aí eu quero encerrar aqui. Outra coisa que a gente fala no campo da CA é sobre o ensino descritivo. Então, por exemplo, na hora da refeição, aqui a gente às vezes diz, me alcança, sei lá, me alcança o arroz, me alcança o feijão, me alcança... Talvez a gente abra o sistema, não está a palavra alcança, mas tem a palavra pegar. Então, a gente, ou dar, né? Então, a gente, em vez de utilizar um vocabulário da palavra mais elaboradas, a gente pode buscar descrever com o vocabulário que a gente tem, talvez uma palavra ou outra que também não esteja no sistema. Ou seja, a gente tem várias questões relativas a essa pergunta, né? Que vai desde o próprio usuário de comunicação alternativa se apropriar do seu próprio sistema para incluir as palavras que ele precisa, como também da gente enfatizar a utilização das palavras essenciais e poder flexibilizar o seu uso, né, maximizando a nossa expressão a partir daquilo que está disponível no sistema, né? Até, enfim, esses outros aspectos que, enfim, gravitam em torno dessa questão, né? Deu para responder? Eu complemento um pouquinho, Wesley. Existem, assim, estudos, né? Eu acho que a Renata trouxe bem essa ideia, né? Desse vocabulário essencial, desse vocabulário complementar. E existem propostas de organização desses sistemas, né? Em diferentes softwares ou aplicativos, ou enfim. E aí a gente pode, a partir dessa organização pré-organizada, personalizar para o usuário, colocando ali os alimentos que fazem sentido para ele, colocando né, o vestuário que faz sentido para eles, os lugares que ele frequenta, ou que ele visita. Então, eu posso ter, né, hoje disponível sistemas pré-organizados de autores diferentes, e a gente vai trazer. Mas o que a gente tem defendido e visualizado assim, na prática, o resultado é, né, de deixar o foco nesse vocabulário essencial, que também a pesquisa mostra quais são as palavras mais utilizadas na nossa língua. Ela é acessível e ela eu uso em todos os contextos. Quer dizer, eu quero na praia, eu quero, e o ambiente me mostra, eu quero o mar, eu quero aponto para o mar, né? Ou se o meu sistema tem, né, lugares, aí vai ter praia, vai ter cinema, mas eu vou acessar quando eu preciso.
A gente vai falar um pouquinho mais na aula que vem, talvez, sobre os sistemas robustos de comunicação e como eles são organizados, né? É importante pensar que com muitas palavras eu vou ter muitas oportunidades de comunicar, e com poucas palavras eu vou ter muita restrição na relação comunicativa. Então, começar do pequenininho e aos pouquinhos dando um símbolo, mais um símbolo para o grande, ou começar com um sistema robusto, onde, quando a oportunidade de comunicar vem, eu aprendo o caminho para chegar lá. Talvez eu não vou usar todas as palavras do meu sistema robusto, mas quando a oportunidade de comunicação vem, aquela surpresa vem, eu quero contar alguma coisa do que eu fiz no final de semana, as palavras já estão ali, né? Ou podem ser acrescentadas se eu tiver como apontar. Não tem aqui o que eu quero dizer e soletrar aquilo que está me fazendo falta no meu sistema. Então, o sistema ele pode partir de uma proposta de um autor específico, aí tem o POD, vocês viram, a Liora trabalha com o sistema POD, né? A Samara tinha a prancha Bliss, vocês vão ver o Mind Express, que tem o Step to Language, tem o Score na semana que vem. Então, existe sim, Wesley, assim, algumas propostas pré-organizadas, mas elas podem não atender, em algum sentido, algum usuário e necessitar essa personalização, né? E a gente pode também... tem muita coisa para se fazer nesse sentido. E eu falo do trabalho da Renata também, junto com a alternativa inclusiva e o Comunicaté a Paz. Tem muito material para impressão, né, pranchas com o sistema Core, né, com as palavras essenciais, as pranchas de abas, né, onde tu integra as palavras essenciais com questões temáticas, né, complementares das outras palavras. Então, olha, a Amélia está mostrando ali para vocês, ó. Tá vendo? Tem na página maior as palavras essenciais, que eu vou usar em todos os contextos, e depois as abas. Cada aba vai ter descrição, sentimento, lugares, alimentos, brinquedos. Então, tem vários temas que eu vou abrindo na aba, e aí eu acho esse vocabulário que o Wesley fala, e que, se faz sentido praia para esse usuário, né? A gente vai à praia uma vez por ano, normalmente, aqui no Sul, que não é calor o tempo todo. Mas quem mora no Nordeste tem que ter praia na prancha, talvez com maior frequência do que a gente, né? Então, são questões bem particulares. Entendeu? Faz sentido, Wesley? Entendi, sim. Muito obrigado, professor. Tá, eu vou passar agora a última parte, que seria uma fala de comunicação alternativa com algumas dúvidas frequentes de outras pessoas. Depois a gente abre e aí vocês podem ainda fazer o fechamento. Pode ser? Vamos lá. Aí vocês vão ter uma aula com a Renata aqui agora, ó. Alternativa. Professoras Renata e Michele estão diante de uma mesa ao fundo. Essa é a nossa tentativa de audiodescrição, no vídeo anterior e nesse. Percorre a mesa e mostra outras pranchas em diferentes formatos, quantidades e tamanhos de símbolos, vocalizadores, tablets, cartões de comunicação alternativa, pranchas de alfabeto, rotinas visuais com símbolos. Quem pode se beneficiar com a comunicação aumentativa e alternativa? Quem pode se beneficiar é qualquer pessoa com algum comprometimento, tanto na expressão quanto na compreensão. Pessoas com necessidades complexas de comunicação. Então, a gente vai estar utilizando para resolver os desafios no dia a dia de comunicação, para essa pessoa conseguir estar incluída, né, na sociedade, dentro da escola, para poder participar com seus colegas. Podemos nos comunicar usando outros recursos além da fala? É importante a gente pensar que a comunicação ela é multimodal. Então, as pessoas elas se comunicam através dos movimentos corporais, elas se comunicam através das expressões faciais, dos gestos simples ou dos gestos convencionais. Faz sinal de legal com a mão. E esses formatos, os múltiplos formatos, eles ajudam também a fornecer acesso por meio de imagens, por meio do som. Toca no vocalizador. Por meio do toque, com símbolos táteis. Esse símbolo, por exemplo, ele tem com um símbolo amarelo na mão direita, peça plástica em formato de moeda. A escrita em braille, ele tem uma série de elementos
para o toque, que vai poder, por exemplo, beneficiar um aluno que tem surdo-cegueira. Então, a possibilidade de oferecer diferentes formatos com diferentes canais de aprendizagem sendo estimulados, ou seja, a visão, ou o tato, ou a audição, contribui para ampliar a compreensão da pessoa, né, que tem restrição na comunicação. Ela vai poder escolher uma rota alternativa que facilite a sua compreensão ou uma rota alternativa que facilite a sua expressão. Sobre comunicação multimodal, como se aplica na comunicação aumentativa e alternativa? Porque a gente já se comunica assim, né? A gente já utiliza nessa comunicação multimodal, né? Então, a gente está usando aqui os gestos, a gente está usando o nosso corpo, nossa expressão facial. Então, a gente validar isso também do usuário, né? Da pessoa, do estudante, que vai escolher o seu recurso, né? Então, a gente propiciar essas diferentes formas e que ele vai fazer acesso. Como podemos incrementar a comunicação por meio de símbolos gráficos organizados em pranchas de comunicação aumentativa e alternativa? A maioria dos materiais que nós temos aqui disponíveis, eles nos ajudam na comunicação simbólica. Ou seja, a linguagem, ela é simbólica, ela é representacional. Uma palavra escrita é uma forma de representar um conceito, uma palavra falada é uma forma de representar um conceito. Todas essas outras formas, a expressão facial, o gesto, eles, na verdade, nem sempre nos ajudam com uma comunicação mais robusta. Então, nós vamos utilizar símbolos e vamos utilizar recursos que vão agregar maior potencial de comunicação quando a gente favorece essa comunicação simbólica. De ser mais facilmente entendido por outras pessoas, né? Porque muitas vezes eu simplesmente, o meu corpo, né, a expressão facial, não vai conseguir simbolizar alguma coisa, né? Então, a gente poder estar utilizando essa comunicação simbólica também vai nos auxiliar, né? Temos aqui diferentes formatos de recursos de comunicação aumentativa e alternativa. Como saber qual será o melhor formato para um usuário específico? Bom, para escolher o melhor formato, de acordo com as características do estudante, da estudante, nós precisamos observar, né, quais são os sentidos, que são as vias de entrada de informação e de possibilidade dessa pessoa compreender essa comunicação e também utilizar a expressão. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela talvez não seja alfabetizada, a gente pode recorrer a desenhos, né, como vários desses recursos aqui. Então, nós temos um símbolo que representa uma determinada palavra e as ilustrações também ajudam ela em termos de localização e também em termos de sentido, quando integrados às situações de uso. Agora, se a gente está falando para uma pessoa que tem deficiência visual, é claro que, neste caso, a gente vai precisar considerar outros aspectos. Nós temos aqui alguns recursos, por exemplo, onde os símbolos estão sendo oferecidos com alto contraste. Michele mostra 4 cartões, fundo preto, letras grandes, brancas e imagens em cores vivas que contrastam com o fundo. Né, que pode favorecer, por exemplo, alguns estudantes que tenham baixa visão. Nós temos aqui um aplicativo que ele tem som, então pelo toque, Renata mostra um tablet. E pelo input auditivo, ele talvez consiga se localizar melhor onde estão as palavras e também se organizar para se expressar. Exatamente, eu acho, só complementando, eu acho que a gente tem que pensar, então, em alguns aspectos, né, Renata? Como aspectos visuais, aspectos motores, né? Até aspectos sensoriais, né? Tem crianças, estudantes, alunos, que tocando, por exemplo, no tablet, pode ter alguma questão auditiva, né, sensorial, hipersensibilidade, pode ser a questão visual de acessar o tablet com muito brilho. Então, pensar nesses aspectos, verificar as habilidades, né, desse estudante, para a gente poder, então, introduzir os diferentes materiais e recursos que a gente tem aqui disponível.
Esse, como a Renata tinha exemplificado, então eu estou pegando aqui uma pasta onde tem 4 símbolos dispostos, eles estão colados com velcro, a gente consegue destacar esse símbolo, e ele está, então, em alto contraste, né, com o fundo preto, e aqui o símbolo, então, representando palavras como gosto, quero, não e vamos. Nós temos aqui, por exemplo, um símbolo em alto relevo, com vários elementos táteis. Ele seria interessante para um estudante com surdo-cegueira. Foco em 4 símbolos em alto relevo. São peças de plástico de diferentes cores, formas e marcas táteis. Este, por exemplo, é um vocalizador. E também tem elementos táteis que podem facilitar e favorecer a expressão. Detalhe de um vocalizador com grade plástica verde para apoio à localização dos símbolos pelo tato. Mesmo que a pessoa não identifique onde está a mensagem, pelo local que ela toca, ela vai sabendo, aqui é olá, aqui é bem-vindo, aqui é mude a prancha. Depois ela, com a prática, se acostuma e pode utilizar e se orientar a partir do toque para se expressar. Se um estudante com necessidades complexas de comunicação chega na escola sem nenhum recurso de comunicação aumentativa e alternativa, por onde podemos começar? Bom, se um aluno chega à escola sem ter qualquer tipo de recurso, nós podemos implementar alguma prancha que já foi desenvolvida e pensada. Esta aqui, por exemplo, é uma prancha que tem vocabulário essencial, ou seja, ela contém palavras bem importantes da língua que nos trazem flexibilidade na comunicação. Então, existe já vários desses materiais e nós podemos recorrer a eles. Essas palavras essenciais, né, Renata, são palavras que a gente consegue utilizar em diferentes contextos, né? Então, são palavras que a gente vai usar na escola, vai usar em casa, e são palavras bem funcionais, né, que a gente consegue ensinar para o estudante. Renata fala apontando símbolos na prancha. Verdade, eu gostei dessa informação. O vocabulário escolhido para a prancha de comunicação aumentativa e alternativa deve ser personalizado e permitir ao seu usuário uma comunicação abrangente. O que será possível comunicar por meio da prancha? A gente pode utilizar, né, para fazer algum comentário, para descrever algo, para responder uma pergunta, para fazer perguntas, né? Podemos negar alguma coisa ou fazer um pedido também, né? Há 4 razões principais para se comunicar. A gente se comunica para recusar, a gente se comunica para obter aquilo que a gente quer, a gente se comunica para interagir socialmente e a gente se comunica para troca de informações. É importante que a gente tenha essas possibilidades, então, nos nossos recursos. Então, muitas vezes, o que a gente acaba vendo são apenas os pedidos desses estudantes, né? Então, como alguns alimentos, como alguns brinquedos. Mas é importante a gente pensar nessas funções comunicativas e poder colocar essas palavras para esse estudante conseguir se comunicar. Então, como que ele vai poder fazer um comentário, né? Então, aqui a gente tem, então, eu vou pegar aqui um flipbook. Folheia o flipbook. Então, ele é um livro com abas, onde a gente tem várias abas aqui que a gente consegue, por exemplo, descrever alguma coisa, né? Então, tem palavras para descrição, como cores, como alguns sentimentos. Então, o estudante ele vai conseguir se comunicar em diferentes funções comunicativas, não somente o pedido, né? Com poucas palavras, a comunicação é restrita. Com muitas palavras, a comunicação passa a ser abrangente. O que são sistemas robustos de comunicação? Então, hoje nós falamos muito sobre a importância de implementar sistemas robustos de comunicação, porque apenas com sistemas robustos é que nós vamos poder fazer mais coisas com a linguagem, nos comunicar sobre mais aspectos e sobre diferentes assuntos. Então, sistemas robustos de comunicação são extremamente importantes para que a gente possa garantir que eu possa pedir, mas que eu também possa interagir socialmente, para que eu também possa fazer troca de informação e aprender e participar de forma mais ampla. Quanto mais palavras, então, né, a gente consegue ter uma maior comunicação, a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa. Então, quanto mais palavras a gente tiver nos nossos sistemas, é igual o desenvolvimento típico de linguagem, né? A gente vai, quando nasce, a gente vai ouvindo, né, dos nossos pais, de pessoas próximas, aquele vocabulário e a gente vai aprendendo. Então, por que não também disponibilizar
para as pessoas com necessidades complexas de comunicação, bastante vocabulário, né? Um sistema robusto, para então que eles aprendam a utilizar o símbolo. Como se ensina a utilizar um sistema de comunicação aumentativa e alternativa? A aprendizagem da utilização de recursos de comunicação alternativa, ela se dá basicamente da mesma forma que uma pessoa faz a aquisição da sua linguagem. Então, é no uso, é no contexto, quando surge a oportunidade, eu faço a indicação do símbolo, né? Eu gosto, Michele indica símbolos com um apontador numa grande prancha na parede. Gosto. Então, associando o contexto e associando a utilização dos símbolos naquele momento, eu começo a aprender quando e como utilizar essa forma de comunicação que é alternativa. A gente tem, então, aqui ao fundo, né, atrás de nós, um quadro de comunicação alternativa, uma prancha bem grande, onde estão distribuídas, né, tem algumas perguntas, alguns pronomes, verbos, e a gente está apontando com um apontador aqui, onde a gente consegue, então, modelar, né, as frases. Eu quero isso. Não gosto. Né? Então, a gente consegue ir mostrando, apontando símbolos enquanto a gente fala. Isso se chama modelagem. E os formatos, por exemplo, este formato aqui, que está impresso em um biombo, né, e anexado, tem um formato maior, que poderia facilitar também a sua utilização no contexto de sala de aula, por ser visível a maior distância, e favorecer também a proximidade dos estudantes. Então, a professora poderia estar lá em sala de aula contando uma história e fazendo a modelagem nesse sistema, né, apontando, então, símbolos para que toda a turma conseguisse visualizar. Onde a comunicação aumentativa e alternativa pode ser utilizada na escola? A comunicação alternativa pode ser utilizada na escola desde a porta de entrada, onde, por exemplo, o porteiro, segurança, poderia estar ali utilizando algum crachá de comunicação, né, dando oi, as boas-vindas para o aluno. No refeitório, então, a gente tem aqui, eu vou pegar para vocês. Mostra a prancha em forma de jogo americano. Né, uma prancha que foi feita, um jogo americano, onde a gente consegue colocar o prato ao centro e ao redor dessa prancha tem algum vocabulário onde as crianças, né, os estudantes poderiam estar se comunicando um com o outro em relação àquele alimento no momento da refeição. Também em sala de aula, né, Renata, como a gente falou nesse biombo, de colocar em frente para toda a turma poder estar utilizando. E o próprio material, o próprio sistema do aluno também, né? O ambiente, né? O ambiente pode estar sinalizado com símbolos, né? E aí, o ambiente sinalizado com símbolos, depois, se eu tenho uma rotina que o aluno precisa seguir, e estes símbolos que eu vi na porta da biblioteca, por exemplo, ou no banheiro, eles também estão ali na minha rotina, então eu começo a fazer essas associações. O que é ser um bom parceiro de comunicação? Então, para a gente ensinar a comunicação alternativa, a gente precisa usar a comunicação alternativa, né? Então, a gente precisa ser bons parceiros de comunicação. E como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente modelando, então, eu falando as palavras e mostrando os símbolos conforme eu falo. A gente validar todas as formas de comunicação, como a gente falou dessa comunicação multimodal, a gente valorizar, aceitar essas formas de comunicação, mas trazer também para essa linguagem simbolizada. A gente respeitar o tempo deste usuário, desse estudante. Então, muitas vezes a gente oferece algum recurso e ele precisa de um tempo, principalmente para identificar onde estão as imagens, a gente às vezes faz uma pergunta. Detalhes de símbolos sendo tocados em uma prancha em um tablet. E precisa ter um tempo maior para essa pessoa fazer, então, a varredura na tela, né, no seu sistema. É importante a gente se comunicar de forma comum, né, para como nós falaríamos com qualquer pessoa, né, e selecionar neste processo palavras que são chaves, palavras que são essenciais, que podem ampliar a compreensão e podem também favorecer que a própria pessoa acesse o recurso para poder se expressar respondendo e também comentando e se comunicando por meio do recurso. Não só o estudante, mas todos devem aprender a utilizar a comunicação aumentativa e alternativa na escola.
Como deveria acontecer a formação de todos estes parceiros? Parceiros de comunicação são todos aqueles que vão estar se comunicando. Então, é importante que todos abracem o compromisso de serem parceiros para se comunicar, utilizando a comunicação alternativa, demonstrando como utiliza o símbolo, enquanto se engaja em atividades cotidianas. Quem deve ficar responsável por isso, então? Todos que participam, todos que interagem com alunos que vão, principalmente, precisar desses recursos, todos precisam estar se tornando responsáveis, se mostrando responsáveis e assumindo esse compromisso. Então, não é apenas função do professor do AEE orientar esse processo e fazer esse uso, mas de todos aqueles que estão em contato com os estudantes que precisam deste apoio para a sua comunicação. Inclusive, os outros estudantes também podem ser grandes modelos, né, de como utilizar a comunicação alternativa. O professor, o monitor, né, no refeitório, a merendeira, enfim, todo o pessoal envolvido são parceiros de comunicação que vão estar ali lidando com esses estudantes e precisam estar à frente, né, sabendo utilizar a comunicação alternativa. As pranchas com letras e números geralmente acompanham as pranchas de símbolos gráficos. Qual a importância destas pranchas? Dentre as múltiplas formas de se comunicar, principalmente no contexto da escola, a utilização do alfabeto é importante, porque foco em pranchas com números e letras. Aprender a ler, né, a escrever e a se comunicar faz parte deste entorno educacional. Então, o vocabulário deve acompanhar os processos educacionais, né? Então, a comunicação pode ser apoiada por símbolos. Agora, o letramento, ele se dá por meio do acesso ao alfabeto. Então, é extremamente importante, principalmente no contexto da escola, ainda mais que nós tenhamos a oportunidade de construção educacional e também de compromisso com o letramento de todos os estudantes. Alguns professores manifestam dificuldades em avaliar e, consequentemente, apoiar a aprendizagem de estudantes que apresentam necessidades complexas de comunicação. Como a comunicação aumentativa e alternativa pode auxiliar neste processo? Um aluno que necessita de apoios para sua comunicação, ele também precisa, né, utilizar os recursos durante o processo de avaliação. Então, nossa avaliação, quando inclui um aluno que necessita desses apoios, precisa sim também trazer esses recursos. Por meio desses recursos, nós conseguimos nos comunicar, nós conseguimos ensinar, e quando chegar o momento da avaliação, também através desse uso, vamos conseguir aprender, tentar absorver melhor o quanto o aluno está retendo do processo de aprendizagem, né? Então, ele vai precisar expressar sua aprendizagem de alguma forma. Os recursos vão nos ajudar a compreender essa expressão melhor. E aí o professor vai ter essa noção do quanto este aluno está aprendendo, o que ele está aprendendo, e aonde eu talvez possa e necessite fazer intervenções para algum ajuste na aprendizagem dele também. Então, extremamente importante também, na avaliação, levar a comunicação alternativa para participar nesse processo. O uso da comunicação aumentativa e alternativa pode prejudicar o desenvolvimento da fala? Então, é um mito muito comum que a gente acaba escutando é se a comunicação aumentativa e alternativa vai inibir a fala, né, ou prejudicar o desenvolvimento da fala. E muito pelo contrário, né, vai ser mais um estímulo, né, que a gente vai estar oferecendo para esse estudante. Então, além do auditivo, vai ter o visual, e essa vai ser a forma. A gente não pode ficar esperando a fala aparecer, né? Sempre vai ser mais fácil a gente falar, mas se tem algum impedimento, né, no desenvolvimento da fala, a gente precisa dar outras formas de comunicação. Então, não vai impedir a fala, né? Então, sempre vai ser mais fácil a gente recorrer à fala se a gente conseguir desenvolver ela. A gente costuma ouvir muito frequentemente, o aluno vai ficar preguiçoso, né? E a gente não precisa ter esse recurso, porque a fala é um caminho muito potente. Quando o aluno consegue falar, se ele tem essa possibilidade de se expressar de alguma forma, oralizando, ele vai sim utilizar esse recurso, mas talvez a oralização não seja suficiente. Então, se não é suficiente, o recurso de comunicação alternativa está à disposição dele
para ele conseguir se expressar melhor, se expressar mais e, consequentemente, participar mais ativamente no contexto educacional. Há algum outro mito em relação à comunicação aumentativa e alternativa que vocês acham importante esclarecer aqui? Outro mito que a gente também escuta bastante é de primeiro eu preciso passar por um recurso em baixa tecnologia para depois ir para um recurso, por exemplo, no iPad, no computador, né? Renata mostra um tablet. Então, a gente pode utilizar os dois, né? Tanto baixa quanto alta tecnologia ao mesmo tempo. Quanto mais recursos a gente for utilizando e que for verificado que é melhor para esse estudante, a gente vai estar utilizando. Então, a gente não precisa passar primeiro por um para depois desenvolver ali para o outro, né? A gente já pode começar com um sistema desse aqui que a gente está segurando, que é um iPad, onde tem um vocabulário, né? Um vocabulário básico, mas também tem um vocabulário personalizado para aquela pessoa. Renata fala, apontando símbolos no tablet. Nós temos ali no chat uma solicitação, né, de uma aluna primeiro pergunta se existe algum modelo, algum arquivo de prancha dentro desse vocabulário essencial que pudesse ser impresso. A Giovana disse que também estava com a mesma dúvida, e a Fernanda, ela também gostaria de dar uma prancha de presente para a aluna, mas ela traz uma questão que é importante de nós discutirmos, é de que o recurso é do estudante, ele não é da escola, né, porque o recurso é o suporte que o aluno precisa para a possibilidade de comunicação, né? Então, ele tem que ter com o aluno a prancha de comunicação, né? Que a escola tem a sua, mas o aluno tem que ter essa prancha de comunicação em todos os lugares onde ele vai, para que possa se comunicar. Mas ela também pede, então, se existe um arquivo, né? A gente tem esse arquivo, né, do Flipbook, que eu acho que a gente pode também disponibilizar para as pessoas do grupo, mas aí existe algum arquivo maior de vocabulário essencial, se as escolas quiserem imprimir, colocar nas escolas, onde se encontra. Sim. Tem bastante coisa, né, Renata? Acho que a Renata tem um drive que ela pode disponibilizar da alternativa inclusiva, né, do Comunicaté a Paz também, né, que são o próprio banco de atividades e de pranchas do Arasaki, né, tem bastante coisa. A gente pode passar os links para a Amélia, mas eu até gostaria de desafiá-los, assim, de passar para vocês essa prancha que nós colocamos no painel, acho que ela tem 72 símbolos, para que vocês, nessa semana, procurem vocês experimentar essa coleção de símbolos que a gente procurou elencar, o vocabulário essencial, e calculem quantas expressões com 2 ou mais símbolos vocês conseguem compor ali. E para todos os motivos para se comunicar. Então, é para interação social, para negar, para pedir, né, para contar alguma coisa. Vejam quantas mensagens vocês conseguem tirar só com esses 72 símbolos que vai na prancha que eu vou passar para a Amélia e ela passa para vocês, pode ser? E depois a gente manda o link desse banco de dados de pranchas prontas que existem, que vocês podem baixar e também depois personalizar. Pode ser? Ótimo, professora, ótimo. Alguma outra... Foi bastante informação agora, né? A Renata deu uma super aula junto com a Michele, e também a gente pode dar o link desses vídeos para vocês, vai ficar ali. Na página do curso, né? Então, depois, toda vez que a professora cita um link, depois a gente resgata esse link e coloca na página do curso. Amanhã a gente já tem a primeira reunião com as pessoas que organizam a página do curso, porque depois esse curso vai ficar aberto, disponível, para vocês reverem os materiais, divulgarem nas escolas, enfim. A universidade cumprindo o seu papel, né, de disseminação da informação e do conhecimento. Acho que esses 2 vídeos, Amélia, foram feitos dentro de um projeto da Fundação Roberto Marinho, do canal Futura. Lá nós disponibilizamos um curso que chama Desenho Universal para Aprendizagem e Tecnologia Assistiva. E esses vídeos foram gravados né, tiveram depois uma outra finalização no padrão do curso lá. E é um curso gratuito também.
Então, a gente põe no canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, o curso Tecnologia Assistiva e Desenho Universal para Aprendizagem e Tecnologia Assistiva. Ali vocês vão encontrar esses e outros materiais, né, que a gente colocou lá para formação de educadores, pensando acessibilidade e pensando uma outra escola, quando a gente fala em desenho universal, né? A gente fala numa escola onde a diferença é a norma e não é a exceção. Então, todos são diferentes, e como é que a gente pensa acessibilidade para todos, o envolvimento ativo na construção do conhecimento, que práticas, que estratégias em sala de aula seriam importantes para esse fim. Então, vocês podem acessar também essa outra formação, se vocês tiverem interesse. Acho que foi um bom início de curso, começamos a aquecer os motores, né? Já compreendemos que o recurso é do usuário, né, para ampliar suas habilidades comunicativas, ou mesmo até como uma alternativa comunicativa, que esse recurso tem que estar em todos os ambientes, né? Então, vocês todos, professores, não é papel só do atendimento educacional especializado, o exercício da comunicação, se constituir enquanto parceiro de comunicação. Depois, lá no Project Core, a Renata vai nos ajudar bastante sobre isso, né, vendo como o professor do ensino comum usa a comunicação alternativa, né, dentro do processo de aprendizagem, na relação que estabelece com os alunos. Quero agradecer, então, a professora Rita e a professora Renata por essa primeira aula. Vou liberá-las, né, e vou ficar mais um pouquinho com vocês para dar as orientações sobre o curso. Pode ser? Pode. Então, uma boa noite, muito obrigada, até segunda que vem, professora. Obrigada, Renata, boa noite, pela muito presença. obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, eu vou, as gurias, a Carmen já criou o grupo no WhatsApp, né? Então, quem não conseguiu acessar o link, agora coloca aqui no chat, por favor, não saiam, que eu estou dando as orientações, tá? Coloquem aqui no chat o número, para que as gurias colocam de novo o link para entrar no grupo do WhatsApp. Porque ali no grupo é que a gente vai dando informações como, aconteceu um problema, vamos ter que mudar de endereço, como que aconteceu hoje na nossa invasão. Coloquem aí que a Carmen vai copiando os números para inserir. Alguns eu vou projetar, para não ter perigo de eu esquecer nada, tá? Deixa eu só achar aqui os combinados. Aqui. Todos já está aparecendo? Vou aumentar aqui o zoom. Está aparecendo, gente? Sim, está aparecendo. Sim. Então, entrar na sala sempre 10 minutos antes de começar o curso. As palestras terão início às 19 horas em ponto, tá? Para que o palestrante não fique nos esperando, eu já vou fazer assim, eu vou baixar a lista dos inscritos e só vou autorizar a entrada dos inscritos previamente, para não acontecer o que aconteceu hoje com aquelas dicas, né, sexuais que estavam naquele áudio, que não sei se vocês conseguiram ouvir o teor da conversa. Mantenha microfones e câmeras desligados durante a palestra, de forma a não comprometer a qualidade da conexão, tá? Claro, quando elas vão fazer a conversa, tira dúvidas, a gente abre o microfone, mas enquanto estão apresentando os materiais, para não comprometer a qualidade, a gente solicita, então, que feche, principalmente o microfone, né? Porque às vezes as pessoas esquecem o microfone, e aí acaba dando bastante ruído. As perguntas, geralmente, vão ser feitas ao final de cada aula, mas vocês podem ir sempre escrevendo as perguntas no chat, e tanto a Carmen quanto a Ana vão ficar administrando isso, né? Hoje eu fiz a primeira vez, mas depois as gurias é que vão entrar para administrar as perguntas que surgirem. Para cada dia de curso, haverá uma lista de chamada que as gurias vão inserir no chat. Não esqueçam de responder. E uma questão importante, vai receber o certificado quem tiver 75% de frequência nas aulas síncronas, que são essas aulas que nós estamos juntos, tá? Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas no site do NEI. Caso vocês tenham perdido alguma aula, podem buscar o material no site. É altamente recomendada, aqui botei recomendado, mas é recomendada a leitura do material de apoio, em especial sobre o Project Core.
Então, quando nós demos a programação do curso, nós colocamos lá dentro do site do Ney estes 2 materiais, né? Esse endereço, que são de todos os módulos do Project Core, e esse endereço de YouTube. A professora Renata, ela fez a tradução do Project Core, que é um projeto americano de implementação da comunicação alternativa em sala de aula pelo professor do ensino comum. E ela fez a tradução, inclusive, dos vídeos de formação, tá? É importante que vocês tenham acesso a esse material, porque as aulas, elas são curtas, então a gente pode usar bastante as aulas para tirar dúvidas, tá? Então, eu já vou pedir que desde hoje vocês comecem a ter acesso a esse material. Bom, no nosso calendário, nós temos a previsão de uma aula dia 7 de fevereiro. Essa é uma aula assíncrona. Cada um de vocês vai assistir essa aula de forma individual. Essa é uma aula que está colocada lá no site do Ney, e ela é uma orientação de como se acessa o Arasaki, né, que é um dos portais do sistema, onde eu tenho os bancos de imagens, e o Lucas, que é um ex-aluno nosso, ele fez todo um tutorial de como se acessa o Arasaki, de como se monta a prancha, de como se importa imagens, tá? Então, vocês vão assistir isso de forma síncrona, e o que a gente sugere é que vocês já entrem no Arasaki, experimentem o sistema, tá bom? Para poder conhecer esse material. Essas pranchas do Flipbook, né, que eu mostrei para vocês, todos foram feitos no sistema Arasaki. E dentro do Arasaki, tem atividades pedagógicas mediadas em comunicação alternativa, então tem muito material, tá? Então, no dia 7, não é encontro síncrono, vocês não vão entrar na sala virtual, mas vocês devem se organizar para assistir às aulas do portal Arasaki. Essas aulas, elas estão dentro desse site aqui, depois a Carmen vai colocar ali no grupo, no WhatsApp, essa folhinha que eu estou mostrando, né? Então, curso de verão, comunicação alternativa, e bem embaixo tem as aulas do Arasaki. Depois eu vou mostrar para vocês o site do Ney, para vocês se encontrar. Os alunos da Unipampa, que fazem os componentes curriculares de educação inclusiva e construção de recursos, não esqueçam de assinar a presença e dizer que são alunos das componentes, porque para eles vai ser presença na aula. Coloquem, né, o número no grupo do WhatsApp, as alunas do mestrado que vão fazer a gerência desse grupo, e caso vocês tenham dúvidas individuais, não coloquem ali no grupo, né, porque senão daqui a pouco, aquela informação importante que a gente tem que dizer, olha, mudou a sala, se perde com tanta gente dando bom dia, boa tarde, fazendo uma pergunta, ou fazendo algo que é individual, explicando que não vai poder ir na aula. Então, essas questões vocês vão buscar a Ana Paula Acevedo e a Carmen, no privado. Caso haja algum problema de conexão ao longo da palestra, é no grupo do WhatsApp que a gente vai informar o novo endereço, tá? Sobre a certificação eu já falei, e a professora Rita também sugeriu que vocês se inscrevam na página do Isaac Brasil, porque ali tem um conjunto de vídeos sobre a comunicação alternativa aumentativa. Então, é bem importante que vocês se inscrevam nessa página, e eles têm cursos também sobre comunicação alternativa aumentativa já prontos. E eu vou postar agora a página do Núcleo de Estudos em Inclusão, que é uma página onde a gente tem um repositório de todo o material que a gente produz, tá? Então, vocês vão ali, ó, em cursos, e vão entrar curso de verão, comunicação aumentativa alternativa. Tem as orientações da sala, né, que a gente entrou hoje. Aqui é o programa do curso, para vocês saberem a ordem das aulas, e logo abaixo tem as aulas do Arasaki, tá? Então, o Lucas construiu todo um tutorial para que a gente possa entrar no Arasaki, se inscrever na página e montar as nossas pranchas. Dentro da página, né, do Ney, ali no curso de verão, eu vou começar a alimentar os materiais. Então, amanhã eu já tenho a primeira reunião para colocar a aula de hoje, os materiais que elas citaram hoje, tá? Então, vão sempre entrando na página do Ney, nós temos vários materiais, nós temos curso de robótica para surdos, temos guias de fontes sobre sugestões de materiais para o ensino, de várias áreas do conhecimento. Essa semana estamos lançando o Guia de Fontes da Educação Infantil, fizemos uma pesquisa só de livros de história, curta-metragem, que discutem a questão das diferenças, da acessibilidade, para professores de educação infantil usarem
né, para discutir barreiras atitudinais e mediar o conceito dentro da sala de aula. Então, a gente está sempre tentando produzir conteúdo para apoio aos professores do ensino comum. Tá, gente? Eu acho que é isso, esperamos vocês na segunda-feira. Carmen, conseguiu copiar todos os números de telefone aqui do chat? Eu vou fazer assim, eu vou copiar, eu copio e te mando. Deixa a prof copiar aqui o chat e te mando. Olha, eu consegui copiar sim, nem te preocupa. Eu tô aqui, já estou baixando para colocar o arquivo das orientações que tu passaste agora. Tá tudo certinho, tá, Amélia? Eu vou pedir, então, que a Ana também abra a Ana câmera, também, tá. para a Carmen e a Ana se apresentarem, que Tá estão certo. comigo na coordenação desse curso, as nossas mestrandas do ensino de ciências. A professora Ana Paula é professora do atendimento educacional especializado de Aceguá, e a professora Carmen é professora de biologia do município, né, Carmen? O município Isso. está só o município? Município só. Do município aqui. Atualmente estou no município, 40 horas com ciências, né? Mas já fui biologia, já fui química. Então, são elas que vão administrar essas questões, tá, pessoal? Da conversa com vocês, de dúvidas, enfim. Está bem? Espero que tenham gostado, sejam muito bem-vindos. E a partir, então, na segunda-feira que vem, continuamos a nossa conversa, vamos continuar com a professora Rita, trabalhando com sistemas robustos de comunicação alternativa, como este material é um sistema robusto, mesmo sendo feito em baixa tecnologia, eu tenho um vocabulário que vai me permitir a interação em muitos contextos, tá? Para além de uma prancha de comunicação de símbolos essenciais, tá? E quando a professora, agora eu vou fazer duas colocações, vou contar um caso para vocês e vou fazer uma colocação. Eu encontrei um menino perdido, um índio perdido aqui em Bagé, e eu fui 5 quadras procurando a mãe do menino, né? E o menino não falava português, não falava espanhol, né? Possivelmente falava algum dialeto indígena, e quando ele encontrou a mãe, ele sorriu, né? Então, ali eu vi que eu estava com a mãe, eu ia perguntando, né? Eu tinha aglomerados de índios um dia no centro, eu perguntava, ele é teu filho? Né? E elas diziam não com a cabeça. E eu consegui reconhecer a mãe quando ele sorriu, né, para aquele grupo e ele reconheceu, né? Então, o que elas trouxeram hoje, a comunicação alternativa, ela é feita com o nosso corpo, o que a gente tem que presumir é a capacidade que a pessoa tem, com deficiência tem de dizer, de sentir, de dizer, de querer se expressar, né, de ter coisas para escolher, né? Isso pode ser feito com um apoio externo, como as pranchas, ou com o próprio corpo, tá? Então, essa acho que é uma questão importante. A professora Rita já me mandou material, amanhã já vai estar tudo lá na página. Tá bem, gente? Muito obrigado, desejo uma boa noite, uma boa semana para vocês. Vou pedir licença, então, vou parar a gravação e vou pedir licença para fechar a sala.